Vamos para a palavra, irmãos. Se você tiver sua Bíblia aí em mãos, nós estamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12. E nós vamos ler daqui a pouquinho, dos versos 12 ao 27. Mas antes disso, eu queria fazer uma breve introdução, lembrando aos irmãos de uma realidade. Você possivelmente já observou isso acontecendo e até desfrutou disso, porque viver em comunidade não é fácil. Conviver com o outro sempre foi um desafio para o ser humano depois que o pecado entrou no mundo. As nossas particularidades, as nossas individualidades ou o nosso jeito de ser afeta aqueles que vivem ao nosso lado. Quantas vezes, para que a gente se justifique disso, nós utilizamos a frase "eu sou assim mesmo", e às vezes nós fazemos isso para não confessarmos que esse ser assim mesmo está relacionado a pecados que não queremos abandonar. Uma das coisas que também acontece em nossas relações é o acreditar que nós podemos ser independentes. De repente, pelo fato de fazermos tantas coisas que antes dependíamos do outro para realizá-las, esse senso equivocado acaba prejudicando e muito as nossas relações. Você já parou para pensar que um número importante de situações que vivemos ou passamos poderia ser diferente se deixássemos o senso de independência de lado e procurássemos ajuda? Algo interessante que a Bíblia nos ensina relacionado a isso é que em nossas relações com o próximo teremos muito mais dificuldades se quisermos caminhar sozinhos. Se acreditarmos ser possível uma vida cristã a sós, é sinal de que estamos caminhando para o fracasso. O fato é que a vida cristã é uma vida de dependência de Deus e uma vida em que a boa comunhão com os irmãos se torna algo vital. É através dessa relação vertical, quando nós pensamos a respeito de Deus, e horizontal, quando nós pensamos nos nossos irmãos, é que crescemos espiritualmente. É nessa relação que Deus desenvolve em nós o fruto do Espírito. Especialmente na relação com o outro, é que vemos o quanto é necessário o amor, a paciência, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a alegria, a paz e a fidelidade. E isso serve de alerta para nós, pois se percebemos que nunca passamos por problemas em relação com o próximo, pode ser que não tenhamos se aproximado o suficiente deles para notarmos o quanto necessitamos das virtudes do fruto do Espírito, para que nós vivamos melhor. Nessa manhã, nós iremos olhar para um texto das Escrituras e veremos que o autor aqui, inspirado por Deus, ele aproveita esta carta para resolver diversos problemas, dentre eles o problema de relacionamento entre os irmãos. Naquela comunidade existiam pessoas descomprometidas, desinteressadas e indiferentes em relação ao próximo. O motivo dele escrever sobre isso é que uma cultura nesse formato não tem nada a ver com a igreja. Um só corpo é o tema da mensagem desta manhã. E se você já está com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 12, nós faremos a leitura a partir do versículo 12 e iremos até o versículo 27. Acompanhe comigo, e o texto diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo.
Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos por mais um momento. Pai, estamos diante da Tua palavra e nós só conseguiremos compreendê-la se o Senhor assim o fizer. Acalme os nossos corações nesse instante, ó Deus. Que esse momento em torno da Tua palavra edifique as nossas vidas, transforme a cada um de nós, ó Deus. Nos ajude, Deus, a estarmos concentrados naquilo que o Senhor deseja nos comunicar nessa manhã, ó Pai. Nos capacite a isso, Senhor, é o que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que seria para você viver em unidade? E aí eu gostaria de começar com esse conceito que, apesar de simples, ele é muito objetivo, porque ele abrange exatamente tudo aquilo que significa unidade. A unidade, ou viver em unidade, é trabalharmos com o mesmo objetivo, tendo como propósito beneficiar todas as partes. É abrir mão do pensamento pessoal, individual, a fim de caminharmos na mesma direção dos demais. É colocar o orgulho de lado e trazer a humildade em seu lugar. Esse conceito é precioso. E ele se torna muito mais importante quando ele é visto nas nossas relações. E por que será que uma mensagem como essa, a uma comunidade a qual Paulo ele conhecia muito bem, era importante naquele momento? Por que será que Paulo ele utiliza uma carta, então a primeira carta aos Coríntios, para falar exatamente sobre os problemas relacionais que aconteciam na vida das pessoas daquela comunidade? Porque será que essa mensagem também é importante para nós nos dias atuais? Porque é diante de um conceito como esse da unidade que por vezes fracassamos. Você já reparou na capacidade que temos de criar conflitos, sejam com as pessoas mais próximas de nós, seja com as pessoas que vivem em torno de nós, e às vezes com pessoas que nós nem mesmo conhecemos o bastante. E aí então, seria importante nós iniciarmos aqui pensando exatamente nisso, nas nossas relações diárias, o quanto de conflitos nós criamos. Tente lembrar aí de alguma situação ruim que você causou. Veja que possivelmente nesse instante faltou a nós sabedoria diante da situação, mas também faltou o desejo em preservar a unidade. Paulo, aqui exatamente no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele está numa crescente, ele está tentando tratar deste problema que aquela igreja apresenta desde o início da carta. Se você observar o capítulo 1, por exemplo, você vai ver que Paulo está combatendo ali
o desejo deles se dividirem com facilidade. Uns preferiam um pregador, o outro e assim por diante. Aqueles irmãos precisariam aprender a viver em unidade para poder resolver os problemas que aconteciam entre eles. Paulo, agora, no capítulo 12, ele aperta o cinto e ensina o que é a unidade, utilizando uma figura que todos teriam condição de entender. E aqui nós já aprendemos algo a respeito disso, de que unidade é um só corpo. E o primeiro ponto da nossa reflexão, que está nos versos 12 e 13, é que por causa de Cristo somos um só corpo. O verso 12 e 13 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A figura do corpo aqui ilustra muito bem aquilo que Paulo quer tratar com aqueles crentes. É olhando para o material, para o corpo físico, que os coríntios teriam a condição de entender o que havia acontecido espiritualmente com eles. Em Cristo, pela obra do Espírito Santo, tanto o judeu, quanto o grego, quanto o escravo e o livre foram inseridos e se tornaram então o povo separado por Deus. Não há distinção, não há diferença. Agora, por causa da fé em Cristo, todos eles fazem parte de uma única família espiritual que está espalhada por todo o mundo e que em alguns momentos se reúnem para servirem a Deus juntos. Será que nós entendemos a potência que é isso, irmãos? Como o presbítero Geraldo nos convocou no início do nosso tempo, na introdução aqui, a agradecermos a Deus por aquilo que Ele já fez em nossas vidas, e às vezes nós investimos pouco tempo nisso, mas será que nós percebemos a potência daquilo que aconteceu conosco? Do Senhor ter separado nós para o louvor da sua glória. Será que nós entendemos a preciosidade que é de podermos vivermos juntos como comunidade, ainda que diferentes uns dos outros? O corpo de Cristo, que é a sua igreja, ela é universal e se estende por toda a terra. E como tem sido importante na nossa escola estarmos aprendendo as diferenças que existem entre aqueles que representam o Senhor nessa terra e aqueles que dizem representar um Senhor, mas que não está nas Escrituras. Porque isso também nos faz nos dobrarmos diante de Deus e agradecermos a Ele, porque nós não merecíamos fazer parte deste povo. Apesar da diversidade de pessoas no corpo de Cristo, não há maior nem melhor, apenas um povo com a marca de que pertencem ao mesmo Deus. Os coríntios precisavam entender essa realidade, e aí então a esperança de Paulo é de que, uma vez compreendida, eles mudassem a maneira egoísta de pensar. Apesar das suas individualidades, eles precisariam lidar melhor com as diferenças e abolir do meio deles o pecado do favoritismo, do orgulho e da soberba, para poderem se relacionar bem. Isso seria possível, sim, a eles, uma vez que o Espírito citado por Paulo aqui no versículo 13 transbordasse na vida daqueles crentes. Irmãos, somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E isso já é suficiente para que nós, ao nos depararmos com o pecado, reajamos de maneira diferente.
Isso já é suficiente para que nós, uma vez enxergando o orgulho nos nossos corações, enxergando talvez esse favoritismo que a Bíblia trata como pecado, nós tratássemos isso. Só o fato de sermos habitados pelo Espírito já é suficiente. O grande problema é que desconsideramos isso por vezes. E então, eu deixo de pedir perdão para o meu irmão, eu deixo de perdoá-lo. Percebem que isso acontece num contexto maior quando nós olhamos para a comunidade, mas ele acontece em contextos menores quando estamos dentro de casa. É quando eu não olho como deveria para um filho, é como eu olho como não deveria para minha esposa, é como ela olha para mim de uma maneira equivocada, que os problemas começam a surgir e nós nos deparamos com a realidade de que estamos deixando comportamentos ou atitudes pecaminosas assumirem o controle da nossa vida e deixamos então de nos submetermos a Deus. Isso afeta as nossas relações pessoais com o outro, afeta as nossas relações familiares quando estamos juntos. E imagine só, dentro de uma comunidade, Paulo está falando sobre isso aqui. A partir de agora, Paulo vai deixar mais clara essa ideia. Ele vai continuar explorando a figura do corpo humano, demonstrando que a variedade dos membros não é prejudicial ao corpo. Antes, ela é importante, pois foi determinada por Deus. Os versos 14 ao 20 diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Você já viu uma mão andando sozinha na rua? Só no filme, acho que é da família Addams, que tem uma mãozinha, não é? Só lá. Não tem como. Por que será que o Senhor, em sua soberania, decidiu alcançar as nossas vidas? Às vezes, nós deixamos de nos envolver na obra que Deus está realizando na terra a partir da sua igreja, porque nós menosprezamos os talentos, as particularidades e até mesmo os dons que o Senhor nos deu. E essa variedade de pessoas não é prejudicial. Pelo contrário, é bênção na mão deste Deus. Agora, pense comigo, se Deus desse a todos nós os mesmos talentos e as mesmas habilidades, como que seria? O fato é que, se cremos em Deus, no mínimo nós possuímos um dom, que é o dom da fé. E isso também já é suficiente para fazermos o bom uso deste dom nesta terra. Um outro fato é que somos diferentes. Cada um tem uma característica, cada um recebeu um ou mais dons da parte de Deus, e eles precisam ser usados em benefício desse único corpo. A unidade aqui que Paulo está trazendo à tona está relacionada a isso, em que a diversidade trabalha com o mesmo propósito. E quando eu, de repente, trato um irmão de maneira diferente, eu estou dizendo a ele que ele nem é importante no nosso meio. Eu estou dizendo para ele que ele é inferior. Isso daqui não influencia.
Percebem que a figura do corpo aqui faz muito sentido? Principalmente se você em algum momento na sua vida já bateu o dedinho na quina da cama. Você vai lembrar que o dedinho, ele faz a diferença sim. E às vezes, olhamos para irmãos que de repente nem estão naqueles ministérios que chamam mais a atenção, e às vezes nós olhamos para ele, às vezes com desdém, e esquecemos da importância desse irmão dentro daquilo que o Senhor nos colocou para sermos juntos, que é um só corpo. O grande problema é que o orgulho por acharmos essencial, acharmos-nos essenciais, ou o complexo de inferioridade em nos acharmos desnecessários para o corpo, precisa ser entendido de uma única maneira, de que todos fazem parte deste corpo e trabalham simultaneamente para o bom funcionamento dele. Interessante observar que assim como Deus colocou os membros em cada corpo humano, Ele também colocou cada membro dentro do corpo de Cristo, como Ele quis. Dá a impressão que somos nós que viemos para esse corpo aqui, que se reúne, né? Fui eu que escolhi a igreja presbiteriana. Isso aqui também é algum tipo de orgulho. Sabe por quê? Porque nem foi você que escolheu. Foi o Senhor, em sua soberana vontade, que trouxe você para cá. Porque na soberania dele, dentro da sua vontade soberana, Ele entendeu que era aqui que nós formaríamos esse corpo e trabalharíamos junto, com um propósito apenas. Qual que é? De que Ele fosse visto através das nossas relações, através daquilo que nós faríamos juntos. Isso quer dizer que, se você pertence ao corpo de Cristo, é porque Deus o inseriu neste corpo. E agora isso deveria trazer não apenas segurança a nós, mas também responsabilidade na maneira de lidar com o outro. Foi da vontade de Deus que nós então nos tornássemos membros do seu corpo. Temos muitos membros, mas apenas um corpo. E a grande realidade de que nós não seremos corpo sozinho. Nem eu e nem vocês. Em alguns momentos, somos tentados pelo próprio coração em pensar que sem nós nada vai acontecer. Em outros momentos, pensamos ser superiores por termos esta ou aquela habilidade ou dom. Dois pensamentos equivocados. Duas maneiras erradas de pensar. Quando eu penso que sem mim as coisas não vão acontecer, e quando também eu acho que sou superior por ter isso ou aquilo de diferente do meu irmão. Neste corpo, todos são importantes. E agora, dos versos 21 ao 26, Paulo ele vai explicar que no corpo de Cristo é necessário trabalharmos juntos. Verso 21 e 26, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Paulo está mostrando para nós aqui que a independência é fatal para o corpo. Se os coríntios entendessem a importância de cada um dentro daquele corpo, resolveriam os problemas relacionados à divisão que enfrentavam.
Um corpo só é completo se todos os membros ou partes estão funcionando juntos, cada um exercendo o seu dom, a sua função. O interessante é que Paulo deixa claro que, na perspectiva de Deus, os menos dignos são os que recebem maior honra. E aí, abre espaço para nós pensarmos sobre isso. Quais são os ministérios mais almejados, ou quais são os dons que nós clamamos a Deus para que Ele nos contemple? Geralmente, aqueles que têm mais visibilidade. Paulo está dizendo que iremos nos surpreender quando chegarmos lá no céu e vemos aquele irmão e irmã que passou despercebido em nosso meio, mas que jamais deixou de orar e interceder em secreto pelos seus irmãos. O dom da intercessão talvez não nos chame tanta atenção, porque ele não tem uma grande visibilidade quanto ao dom do ensino, por exemplo. Assim como os órgãos que fazem parte do corpo não são vistos aos olhos nus, mas possuem uma importância vital para o corpo humano, os dons que não são vistos também são vitais para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Irmãos, essa ilustração e essa citação desses dois dons, o dom de ensino e o dom da intercessão, a gente de vez em quando conversamos sobre isso, nos momentos que nós temos de oração, quando nos juntamos, de que aquilo que nós estamos vivendo hoje é o resultado da vida de irmãos que já passaram por aqui e intercederam para que esse momento estivesse acontecendo. O que hoje nós desfrutamos como igreja, e isso é algo muito pacífico no nosso meio, é de que nós estamos desfrutando daquilo que irmãos no passado oraram, pediram, intercederam. Percebem que talvez a gente não consiga nem citar o nome desses irmãos, mas eles tiveram uma parte essencial naquilo que está acontecendo agora. Se esse entendimento dominasse a mente dos crentes de Coríntios, ao invés de buscar divisão entre eles, eles se tornariam mais compassivos uns com os outros. Eles sofreriam junto do irmão que sofre. Eles se alegrariam junto dos irmãos que se alegram. Paulo está trazendo ao pensamento daquelas pessoas de que possivelmente é o inverso que está acontecendo. Enquanto um irmão se alegra, o outro sofre porque ele está alegre. E enquanto um sofre, o outro irmão se alegra porque o outro está sofrendo. Isso não é igreja. E Paulo está mostrando exatamente isso aqui. Verdade é que a compaixão precisaria ser uma das marcas de uma igreja. Paulo, ele quer dar sentido a tudo isso. E usa uma afirmação significativa que revela esse chamado à unidade. O Senhor nos chamou para vivermos uma unidade. E o verso 27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Os coríntios fazem parte do corpo de Cristo, e isso tem uma importância tão grande, porque traz para os crentes daquela comunidade o senso de pertencerem a Deus. E de vez em quando, nós precisamos ter nossas orelhas puxadas, a fim de que prestemos atenção às coisas à nossa volta. E isso, se nós pararmos para refletir, nos ajudaria na resolução de muitas outras coisas, de muitos problemas que surgem entre nós. Paulo não quer perder tempo, ele quer mostrar àqueles irmãos
que uma vez que foram reconciliados com Deus através do sangue de Cristo e da obra do Espírito Santo, deveriam assumir isso de fato, na maneira em como eles se relacionavam. Diante dos conflitos que havia naquela comunidade, seria essencial lembrarem que são um corpo apenas e participam dele individualmente, porque são membros desse mesmo corpo. Gostaria de pensar a respeito de duas perguntas. O que nos impede de nos envolvermos com os nossos irmãos? O que nos faz seletivos quanto a quem nos envolvermos? Uma vez que Paulo está nos ensinando que eu preciso de você e que você precisa de mim, como que nós iremos reagir diante de uma realidade dessa, que pode ser que nesse momento esteja complicado de nós exercitarmos? Aí nós chegaremos à conclusão de que o que nos faz criar problemas nas nossas relações é mais uma vez o engano de acharmos que podemos ser independentes. Mas também pode ser que seja o engano ou a falta de compreensão de que somos um só corpo. Eu queria encerrar com os irmãos dizendo que Deus nos chamou para vivermos em unidade, e fazemos isso todas as vezes que juntos exercitamos os talentos, as habilidades e os dons que Ele mesmo nos deu. Deus, Ele nos chamou para vivermos em unidade, e nessa unidade nós não somos maiores que ninguém, e quando isso fica claro em nossas relações, nós criamos um ambiente saudável, capaz de refletir o Deus que servimos a todos à nossa volta. Deus nos chamou para vivermos em unidade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um. Portanto, que sejamos diversos em números de membros, mas que saibamos que somos de um só corpo, o corpo de Cristo. Somos o povo separado por Ele, que devemos viver unidos na causa dele. Portanto, a maneira como iremos lidar com o pecado do orgulho, da arrogância, da inveja e do egoísmo que pairava na comunidade dos coríntios, vai evidenciar se fazemos parte deste corpo. Portanto, irmãos, é reconhecendo os nossos pecados diante deste Deus, é confessando os nossos pecados diante deste Deus, é lutando contra esses pecados e abandonando a eles, que nós demonstramos que fazemos parte deste corpo. Deus usa a nossa vida para sermos instrumentos dele na vida do outro. Nós não devemos esquecer isso jamais. E isso deveria ser o norteador para as nossas relações, porque ele se torna um privilégio de sermos uma luz para talvez o meu irmão que está ao meu lado, passando dificuldade com alguma coisa. Foi para isso que o nosso Deus nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos escolheu, nos separou. Esse é o desejo dele para a igreja que se reúne em Mogi Guaçu, mas é o desejo dele para a igreja que se reúne nos confins da terra. Que lembremos disso com mais constância e que nas nossas relações o Senhor seja visto. Portanto, eu posso perdoar, eu posso pedir perdão,
eu posso participar de uma mesa como essa, de maneira hipócrita também, desconsiderando aquilo que o Senhor fez por mim. Mas eu posso participar nessa mesa da maneira correta, entendendo que porque Ele me amou, eu posso amar vocês, que porque Ele me perdoou, eu posso perdoar, e que Ele me dá a condição de reconhecer que sou falível, pecador, que não merecia a graça dEle, mas ela foi estendida sobre nós, e isso deveria ser motivo de alegria, e não de conflito. E qual o problema? Se o meu irmão tem um dom diferente do meu, uma habilidade diferente da minha, uma individualidade que é peculiar dele. Se o Senhor nos colocou no mesmo lugar, e se nós temos um alvo em específico para buscar, que é a glória dele. Então, seria muito importante nós nos prostrarmos diante do Senhor e reconhecer que nos nossos conflitos que há entre nós, é porque nós deixamos de olhar para o nosso propósito específico, e quando então isso foge das nossas vistas, nós causamos problemas. Foi isso que Paulo ensinou aos Coríntios, foi isso que Deus ensinou a mim, ao ler esse texto. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude a sermos a igreja verdadeira, nessa cidade, nesse lugar, nessa terra, ou aonde quer que nós formos. E eu queria convidar você assentado ainda, ou melhor, vamos colocar de pé, vamos dar as mãos, porque nós somos famílias, não é? Somos a família do Senhor. Se você puder fechar o corredor aí, seria muito importante. Nós vamos orar nesse momento. Na sequência, o pastor Jonatas vai vir impetrar a bênção. Oremos. Obrigado, meu Deus, por essa manhã. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que é misericordioso. O Senhor nos faz olhar para um texto como esse e enxergarmos, ó Deus, que nós necessitamos muito de Ti para sermos de fato esse corpo, membro desse corpo. Nós somos aqueles, ó Deus, que falhamos constantemente. Nós somos aqueles que nos colocamos à frente das coisas, ó Deus, às vezes por egoísmo, por nos acharmos superiores aos demais. Mas quando nós nos deparamos com a Tua palavra, ó Deus, e com a graça do Senhor, nós descobrimos, ó Deus, que nenhum de nós é maior que o outro. Obrigado, ó Deus, por esse momento, podemos nos colocar diante do Senhor e clamarmos, ó Deus, por perdão. Nos ajude a sermos igreja, ó Pai, nos ajude a sermos corpo do Senhor, que nas nossas relações, ó Deus, seja o Senhor quem norteie cada uma delas. Não nos deixe entregues a nós mesmos, mas que nós lembremos que cada um aqui, ó Deus, em sua individualidade, faz parte desse corpo, e cada um de nós corremos na mesma direção, ó Deus, que é para que o mundo veja que nós servimos o Deus único e verdadeiro, ó Pai. E eu agradeço pela vida dos meus irmãos, eu louvo o Teu nome, ó Deus, junto com os meus irmãos, por aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, e por aquilo que o Senhor ainda continuará a fazer, ó Deus. Eu oro, em nome de Jesus, amém.